Para a nossa primeira mesa, convido ao palco Daniel Flores, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, Espanha, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Organização de Arquivos pela USP e bacharelado em Arquivologia na Universidade Federal de Santa Maria. Líder do grupo de pesquisa CNPq, Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos e do grupo Patrimônio Documental Arquivístico. Atualmente é professor associado do Departamento de Documentação da Universidade Federal de Santa Maria, docente permanente de mestrado profissional em Patrimônio Cultural da Universidade de Santa Maria, membro presencial da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos e CONARC. Daniel falará sobre cadeia de custódia digital de documentos arquivísticos para a garantia da autenticidade e preservação digital sistêmica. Com a palavra, Daniel. Obrigado, bom dia. Como é que eu passo os slides aqui, né? Vocês já estão com ele, então. Eu vou falar do que está batido na literatura arquivística. Por que eu preciso de uma cadeia de custódia para os documentos arquivísticos? Por que eu preciso de um sistema específico para produzir? Por que eu não posso mais produzir documentos arquivísticos em um ECM? Por que eu não posso produzir documentos arquivísticos em um sistema DGED? Tá? O que é que tem por trás do documento arquivístico que efetivamente nós precisamos? A primeira coisa é a especificidade. Ele é um princípio consolidado de que diz que o documento ele é complexo, específico, ele tem fragilidade, ele tem características que podem ser alteradas, eu posso fazer alteração no documento ao retirá-lo de uma cadeia de custódia. Então, esses elementos do documento digital, eles não existiam no documento analógico, no documento papel, em outros suportes. O documento analógico ele tem forma fixa implícita. O documento analógico ele tem princípio de preservação nato. O documento digital, não. O documento digital ele é uma mera cadeia de custódia, uma mera cadeia de bits que eu posso alterar ele em qualquer momento. O problema é que a maioria das instituições, quando fizeram essa transição no Brasil, quando nós passamos de utilizar sistemas para indexar documentos, para recuperar, nós continuamos utilizando os mesmos sistemas. Nós não migramos de um sistema DGED ou de um sistema DCM para um sistema arquivístico de gestão. Aquilo que a Ieda estava falando agora há pouco, a questão de ter um sistema próprio, específico, um SIGAD ou um SGDE. Isso aconteceu que a gente pegou, então, um sistema DGED, que não tem esses requisitos de autenticidade, e começamos a produzir documentos nato, digitais, autênticos, fonte de prova. Esse foi o grande problema. Esse documento ele já nasce sem presunção de autenticidade. A sua fonte de prova não está garantida. Também nós temos a necessidade de considerar de que os documentos, de que a gestão documental, ela tem dois grandes ambientes. Ela tem um ambiente de produção e gestão e um ambiente de preservação. Esses dois ambientes eles têm que ser separados. No mundo inteiro isso é separado. No Brasil nós temos lei que garantem essa separação. Nós não podemos ter no ambiente de gestão um documento que tinha que estar num ambiente de preservação. A própria Lei 8.159, ela diz isso, no artigo 25. Ela blinda de que o documento de caráter permanente não pode ficar em arquivo corrente intermediário. Ele não pode ficar na fase de gestão. Porque o episteme da fase de gestão, de produção e gestão, contempla produção, classificação, avaliação, eliminação. Pronto. Quando eu toquei nessa palavra e outros elementos, eu já estou dizendo que eu estou possibilitando que esses documentos sejam eliminados. Eu estou induzindo ao cometimento de crime que está configurado lá na Lei 8.159, artigo 25. Esse documento ele tem que vir para um ambiente de preservação, ele tem que ser recolhido. Lugar de documento de caráter permanente é no arquivo permanente. Esse documento ele também precisa ser arquivado, ele precisa ser recolhido. O que nós estamos fazendo hoje com os sistemas de informação que nós estamos dando? E aí, quando eu estou falando nós
Em determinado momento eu vou falar nós, eu, Daniel, arquivista, e num determinado momento eu vou falar eu, Daniel, profissional de TI. Nós, profissionais de TI, estamos tagueando os documentos digitais. Nós estamos dizendo, esse documento aqui está arquivado. Quando que, na verdade, aquele documento não foi arquivado. Arquivar é um imperativo jurídico, é procedimental, tem procedimentos físicos, conceituais, tem uma sistemática. Se ele for um documento digital, ele tem que ser reunido com seus metadados, encapsulado em um pacote, obedecendo uma norma internacional, e ele tem que, efetivamente, vir para o arquivo. O que nós estamos fazendo na prática? PJE, Sistema de Processo Judicial Eletrônico. SEI, Sistema Eletrônico de Informações para a Produção de Processos Administrativos na Administração Pública Federal e etc. EPROC, Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Nós tagueamos aquele processo. Nós mentimos tanto para o magistrado, quanto para o especialista, quanto para o advogado, quanto para os gestores. Nós dizemos arquivado. Mas ele não foi arquivado. Aquele processo fica no corrente intermediário, dependente de banco de dados, que a preservação, o referencial da preservação é claro. Preservar documentos arquivísticos não pode ser dependente de banco de dados. O documento tem que ser arquivado e recolhido para um ambiente de preservação e empacotado, independente de banco de dados, obedecendo uma norma internacional que eu vou falar logo adiante. Então, o que nós estamos falando é exatamente isso. Nós estamos mantendo o documento de caráter permanente, o PJE tem documentos de caráter permanente, na fase de gestão de documentos. Eu estou fragilizando, eu estou induzindo ao acometimento de crime. Eu estou mantendo ele num banco de dados. Isso está acontecendo sistematicamente no Brasil. Mais ainda, em relação à custódia. Em determinados momentos, eu preciso alterar mídias, alterar storages, e aí eu fico cometendo o quê? Quebra da cadeia de custódia, ruptura da cadeia de custódia. Toda vez que eu rompo a cadeia de custódia, é uma janela que eu abro, que eu tiro o documento daquele sistema, daquela égide que está controlando o documento. Se ele não é adulterado, se ele não recebe uma string a mais, se o vídeo não é cortado uma parte, se não é tirado uma fotografia, nessa janela, tudo pode acontecer com aquele documento. Ruptura de cadeia de custódia. Eu posso pegar um PDF e alterar, eu posso inserir um outro PDF assinado a tempore, eu posso tirar uma foto, eu posso fazer qualquer coisa, e ele volta para aquele ambiente como se ele fosse autêntico. Eu vou precisar distinguir o que é documento autêntico, o que é documento autenticado, resolução 37 do CONARC. Essa é a minha conversa, é isso que eu vou tratar com vocês. Então, o primeiro elemento para eu chegar na cadeia de custódia é tratar dessa resolução 37 do CONARC, diferenciar o que é um documento autêntico. Um documento autêntico é aquele que teve a sua identidade e integridade garantida ao longo do tempo, desde a gênese até a sua guarda permanente e acesso autenticado, gente. Nós temos que parar com essa ideia de dar acesso de documentos, fonte de prova, em websites. O website é fácil de invadir. Meus alunos de computação de segundo semestre têm capacidade de achar um exploit fácil de um Joomla, de um Drupal, de qualquer outro CMS, invadir e colocar documentos lá. Se vocês, órgão público, ou se vocês, servidores públicos, dizem para o cidadão de vocês que o lugar que vocês dão acesso dos documentos é nesse site, então, vocês estão garantindo que isso aqui é um ambiente autêntico. Aquilo que Luciana Durante diz. Também é autenticidade, uma declaração de autenticidade, quando eu faço um guia, um inventário, um catálogo, um repertório, uma edição de fontes. Uma publicação do instrumento de pesquisa. Quando eu ponho um documento arquivístico num lugar, eu estou fazendo uma declaração de autenticidade. Eu estou fazendo uma autenticação. Se eu puder invadir aquele website, que é o que realmente é factível e é muito comum, eu posso colocar outros documentos que vão assumir a mesma presunção de autenticidade daqueles outros documentos que estavam lá. Então, colocar documento arquivístico tem que ser em ambientes autênticos, ambientes confiáveis e em cadeia de custódia. O acesso tem que passar a ser feito em cadeia de custódia. Os dados abertos precisam ser dados abertos a partir de uma cadeia de custódia, de uma fonte autêntica, de um repositório arquivístico. Então, esse é o documento autêntico, que manteve a sua cadeia de custódia
inalterada, ininterrupta, sem sair daquele ambiente. Se eu, por um acidente, por um sinistro, perder essa cadeia de custódia, houver uma ruptura, eu parei com o sistema, eu não perco aquele documento. Eu vou ter que fazer uma análise arquivística daqueles documentos e eu vou devolver esse documento para aquela cadeia de custódia, mas não mais como documento autêntico. Ele vai voltar como documento autenticado, com razoável presunção de autenticidade. Documento autenticado não é documento autêntico, precisamos distinguir isso. Documento autenticado é um documento que recebeu uma declaração de autenticidade por um servidor público, por um cartório, por um notário, com a pessoa que tenha possibilidade de dar fé pública no documento. O fato de eu pegar esse documento aqui e fazer uma declaração de autenticidade nele e assinar, ele não se torna autêntico, porque eu posso pegar um documento apócrifo, declará-lo autêntico, e ele não vira autêntico, ele vai virar um documento autenticado, dependente da pessoa que está declarando. Tá? É uma declaração. Por isso que nós dizemos, a assinatura digital, o token está ligado à autoria. As nossas normas, os nossos regulamentos no Brasil estão equivocados. Nós dissemos que o fato de um documento receber uma assinatura digital, ele vira um documento autêntico. Não, ele vira um documento autenticado. Nós estamos indo por um caminho perigoso. Nós estamos dizendo que toda vez que eu dou uma autenticação no documento, eu garanto a autenticidade desse documento. Eu não garanto autenticidade, eu garanto autenticação, única e exclusivamente. Tá? Essa é a cadeia de custódia, gente. É um andamento desse documento, é um deter, mas não o deter no sentido de posse, no sentido de poder emanar política, de cuidar, de ter a questão de direito, de uma sucessão de entidades coletivas ou pessoas em que esse documento andou. Desde a sua gênese, da sua produção, tramitação, workflows, até o seu recolhimento ao sucessor, ao custodiador confiável. Pergunto para vocês, tem várias pessoas aqui de instituições arquivísticas. Vocês estão recebendo a custódia dos documentos arquivísticos digitais produzidos nas instituições de vocês? Levanta a mão quem é arquivo e está recebendo a custódia dos documentos digitais produzidos. Não, né? Onde é que está ficando a custódia? A custódia está ficando na área de TI. É isso que está acontecendo, não é? Eu posso falar com causa, como profissional de TI, porque os meus alunos eles não são preparados, e a maioria dos meus alunos de TI sequer sabem disso. Eu formo meus alunos na computação para quê? Para desenvolver sistema, para especificar requisitos, para cuidar de segurança, para cuidar da implementação, inclusive sistemas de informação, engenharia da computação, etc. O que está sendo imputado a esses profissionais é que eles assumam a custódia do documento digital. Isso é um desvio da custódia. Lugar de custódia de documento digital é no arquivo. Os arquivos terão que receber esses documentos em uma cadeia de custódia. Só que daí esse receber não vai ser dessa forma passiva, como a Ida também falou. Eu não vou ficar aqui esperando que vai vir uma caixa arquivo com mídias digitais. Ruptura de cadeia de custódia. Nesse momento que ele sai do sistema, ele pode ter sido adulterado. Então, essa é a preocupação. Como que eu vou fazer essa cadeia de custódia e cadeia de preservação de forma que não haja interrupção, desde a produção até a preservação? A cadeia de custódia, como eu falei antes, está ligada ao conceito mais jurídico, de deter. A cadeia de preservação ela é mais técnica, procedimental. Tudo que foi acontecendo, quem é que recolheu, o CIGAD, quando empacotou para mandar para o RDC-ARC, ou seja, para o arquivo permanente digital, o REST API que foi utilizado, os comandos que foram mandados, os metadados. Então, a cadeia de preservação ela vai registrar e documentar todos esses elementos. Então, olhem, eu vou ter na cadeia de preservação tanto a responsabilidade do produtor quanto a responsabilidade do preservador. Aqueles dois ambientes separados. Existe uma episteme distinta, não existe avaliação no permanente. Se eu ver uma pessoa eliminando documentos de um permanente, eu posso fazer uma denúncia. É crime, não pode ser avaliado permanente. Não pode ser avaliado.
Ele é um documento que tem que ser preservado para sempre, é lei. Mesmo que por equívoco eu tenha recolhido um documento para o arquivo permanente, eu vou ter que fazer recorte temporal, porque ele assumiu a característica permanente, mesmo que não estando na minha tabela de temporalidade. Tá? Então, são duas cadeias, a COP e a COC. A Chain of Preservation e a Chain of Custody. Muito bem elaborado por interpares, literatura internacional. Jenkson, Sir Hilary Jenkson, em 1922, já se preocupava com a cadeia de preservação dos documentos analógicos. Os documentos não podiam ser produzidos numa instituição e ir para um museu, porque ele iria desviar a sua custódia, ele poderia perder a sua autenticidade, ele não ia estar com um profissional que iria cuidar da manutenção da autenticidade. O que dirá agora com os documentos digitais e com a fragilidade, complexidade e especificidade dos documentos digitais? O judiciário vai começar a cobrar. Esse aí é um texto do Stopanovski, que ele já diz que um e-mail não pode ser utilizado como fonte de prova se não tiver cadeia de custódia. Pronto. Amanhã depois nós vamos ter especialistas que vão dizer que eu vou apresentar aquele portal do website de vocês. Um cidadão não pode pedir o portal da instituição de vocês do ano de 1995? Não é documento arquivístico, aquilo não foi produzido em consecução das atividades ou funções do órgão. É de caráter permanente, segundo a resolução 14 do CONARC, segundo as tabelas e planos fim, tem princípio de permanente. Vocês não podem eliminar, se eliminam aqueles documentos, vocês estão fazendo acometimento de crime. Vocês teriam que dar acesso a esses documentos, preservar esses documentos. Preservar esses documentos fora da cadeia de custódia é perder a autenticidade. Arquivo da web de Portugal, gente, não é custódia de vocês. A internet que recolhe a www.iot não é dentro da cadeia de custódia de vocês, ela coleta materiais de forma avulsa. Vocês vão ter que recolher websites e preservar, manter em uma cadeia de custódia. Se mandar isso para um magistrado, os magistrados no futuro vão dizer só um pouquinho, isso não tem cadeia de custódia. Hoje um magistrado pede exibição de documentos para a instituição de vocês, e esses documentos estão num sistema de informação. Vocês sabem como é que isso é feito para mandar para o Ministério Público, para um magistrado? A gente vai conversar com setores de TI, a gente vai conversar com CPDs, a gente faz uma consulta SQL, exporta aqueles dados, salva numa mídia, num CD, num DVD, num pendrive e manda por e-mail. Não lhes parece um absurdo isso? Não lhes parece um horror? Romper cadeia de custódia, eu posso ter alterado aqueles documentos naquele momento, dependente de banco de dados, não está empacotado, não foi arquivado, eu dou uma mera consulta SQL, tem uma trilha de auditoria que está do lado. Trilha de auditoria de sistemas de gestão estão aonde? No banco de dados, do lado do banco de dados que guarda o documento. Altera a trilha também e manda para o magistrado, e o magistrado aceita. Como é que o magistrado vai ter que pedir documentos no futuro? Vamos fazer prospecção, porque não é realidade ainda. Esse magistrado vai pedir um pacote arquivístico DIP, assinado pelo repositório, de acordo com uma norma internacional ISO 14721, de acordo com a norma brasileira 15472. Sai do próprio ambiente de preservação que assumiu a custódia. Isso é prospecção, isso não é a realidade no Brasil. Então, olhem, nós temos dois ambientes, ambiente de gestão e ambiente de preservação. O grande problema que existe é quando eu faço a alteração da cadeia de custódia, não a ruptura, a alteração, ou seja, a transferência e o recolhimento dos documentos para o RDC-ARC. É nesse momento que a gente tem um perigo desta janela e que eu tenho que cuidar. Eu tenho que recolher esses documentos daquela secretaria do Estado, daquela secretaria municipal, para o arquivo, para a instituição que é responsável pela custódia, em uma cadeia de custódia. Documentada, controlada, empacotados esses documentos, independente de banco de dados, com forma documental diplomática manifestada. Eu tenho um registro que está em banco de dados com modelo relacional, com 5 ou 6 tabelas, eu não vou recolher essas tabelas, eu vou manifestar diplomaticamente. Forma documental diplomática manifestada. Eu vou garantir forma fixa e conteúdo estável. Esses documentos receberão seus metadados. Reunir objeto com metadado quer dizer, criou pacote arquivístico, pacote de submissão para vir para o ambiente de preservação.
Essa é a preocupação que nós temos que ter. Tá? Ou seja, ambiente de gestão SIGAD, ambiente de preservação RDC-ARC, repositório arquivístico digital confiável. A pergunta que eu tinha feito no início: quem está efetivamente com a custódia dos documentos arquivísticos digitais, fonte de prova, quem está custodiando os processos administrativos, os nato digitais, os processos digitais? São os setores de arquivos que estão recolhendo e arquivando esses documentos? Não, né? Não são. Essa intervenção é dever de vocês. Urgentemente, as instituições estão fragilizando documentos arquivísticos no ambiente de gestão, no PJE, no EPROC, no SAGE, no SEI, no CIE, em qualquer outro sistema. Urgentemente, nós temos que fazer recolhimento desses documentos, tá? Empacotar e trazer para o ambiente de preservação. Corrigir esta cadeia de custódia que está desviada no Brasil. É um definitivo perigo eminente. Tá? E sobre segurança de informação dos documentos, segurança jurídica, análise forense e análise diplomática. Nós precisamos qualificar mais isso, nós precisamos estudar diplomática, gente. O direito tem que voltar a se aproximar da diplomática. A diplomática nasceu no direito e na história. E o direito não precisou mais da diplomática. Por quê? Porque o documento analógico tinha princípio de segurança, tinha forma fixa implícita. O documento digital, não. Nós já tivemos acesso à perícia feita por peritos forenses, nomeados por tribunais, em que a peritagem dizia: esse documento é autêntico e fonte de prova porque ele tem um razoável número de metadados muito grande. Então, ele tem presunção de autenticidade. Não. Isso não é elemento de análise forense, isso não é diplomática forense, isso não tem nenhum subsídio de ciência, isso não tem uma análise de forma fixa, conteúdo estável, se os metadados da produção foram mantidos, se a cadeia de custódia foi mantida, se foi feito via REST API, está documentado na cadeia de preservação. Documentos em banco de dados, documentos que são factíveis de uma alteração amadora em qualquer momento. Que perguntas mais nós podemos nos fazer? Nós temos sido prospectivos em relação a documentos digitais? Que cenários nós estamos construindo? Será que, olhem a pergunta capciosa, será que essa PL doida que está lá na Câmara dos Deputados, a PL 7920, que é maluca, será que ela não nasceu exatamente por falta de cenários prospectivos nossos? E nós estamos muito acomodados? Essa PL ela é tão doida que ela propõe o seguinte: tira foto de um documento, faz uma declaração de autenticidade nele, e aí tem um artigo dessa PL, desse projeto de lei que está lá no Senado, que já foi aprovado, desculpa, está na Câmara, mas já foi aprovado no Senado, como PLS 146, que diz que essa fotografia do documento vale como original. Isso é doido. Sério? Como é que isso chega num texto legal? Como é que isso chega numa Câmara dos Deputados e passa por inúmeras câmaras, consultorias, análises, pareceres e etc. É doido, ele vai valer como original, isso vai tirar um direito do bacharel de direito. Ele não vai mais poder arguir falsidade do documento. Ele vai perder o que diz lá no CPC, no Código do Processo Civil, na Lei 13.105, que diz que eu posso utilizar imagens digitalizadas no processo judicial até que seja arguida a falsidade. E aí eu tenho que apresentar o original. Com essa PL doida, acabou esse direito do advogado. O advogado vai ter que aceitar o que for apresentado lá. A falsificação que eu fizer, eu vou falsificar, digitalizar, falsificar, colocar lá, ele vale como original, autêntico, fonte de prova, sem cadeia de custódia. Ela é maluca. Ela é muito maluca porque ela não moderniza. Eles estão dizendo que é modernização, mas ela não moderniza. Modernizar é produzir nato digital autêntico em uma cadeia de custódia. É paperless. Essa proposta PL não é paperless. Essa proposta é: continue produzindo papel, cause um impacto ecológico, digitalize, gaste com certificação, bota fogo. E volta a fazer tudo isso de novo. É doido. Sério. Será que o SEI que está aí não é falta de cenário prospectivo também, gente? Será que não é falta de nós termos sido prospectivos? Será que as digitalizações malucas que estão aí não é falta de cenário prospectivo?
Será que essas doideiras de instituições que estão digitalizando o documento e botando no HD externo, não é porque nós não propusemos que tem que ser uma digitalização em cadeia de custódia? Eu tenho que digitalizar e fazer pacote CIP? Por quê? Porque eu tenho que dizer quem é a cópia autoritária, a autoritativa e copy do documento que eu estou representando. Eu tenho que cuidar da preservação daquele documento. Eu não posso digitalizar e botar num website aquela mesma conversa que eu fiz no início de vocês. Esse website não é autêntico. Digitaliza, coloca no website, alguém vai lá e adultera ele, passa a ter a mesma presunção de autenticidade. A gente já teve um caso de um legislativo estadual que aconteceu isso. Foi dada uma pasta para a pessoa da área de taquigrafia, que ela digitalizava e colocava documentos naquela pasta. Ou seja, é uma servidora pública, tem fé pública, é um documento autenticado, fonte de prova. O deputado trazia e ela fazia isso. Até o momento que começaram a aparecer mais documentos que ela não tinha inserido. Isso é um problema de autenticidade sério, de falta de cadeia de custódia, de uma digitalização sem nenhum requisito. Gente, já me chamaram dos 5 minutos. E eu não estou nem na metade. Então, eu vou cortar. A ideia é que eu tinha preparado uma fala para vocês para 50 minutos. Eu não tinha nem conversado com o pessoal da organização. Mas, assim, eu corto e eu sei que vai ter debate depois. Então, vocês me avisem e eu faço a mesma sistemática. No debate, a gente conversa. O que nós vamos começar a cobrar quando acontecerem os sinistros dos documentos digitais, gente? Norma, padrão, requisito e metodologia. É isso que eu vou cobrar. Vocês aplicaram normas? Aquele diretor, aquele presidente, aquele reitor teve um documento adulterado, um documento que está no SEI, Sistema Eletrônico de Informações. O SEI vai contemplar processos administrativos como sindicância, que não é punitiva, mas também inquérito, que é punitivo, gente. Inquérito tem materialidade do fato e é punitivo. E quem diz que aquilo dependente de banco de dados, não recolhido ao permanente, não foi adulterado ao longo do tempo? Quando começarem a acontecer esses casos, o que eu vou perguntar vai ser: vocês aplicaram a norma ISO 14721? Vocês aplicaram padrão de metadados? Vocês aplicaram requisitos de autenticidade? Vocês aplicaram metodologias? Não. É como eu subir num avião para viajar que não seguiu norma nenhuma. A potencialidade dele cair é tremenda. Quer dizer, não vai ter o cara controlando lá fora com aquela lanterninha, olhando item por item, e o avião não decola se não cumpriu normas. Os nossos documentos estão decolando, estão sendo produzidos sem normas. A gente já tem vários casos de autenticidade comprometida nesses sistemas. Inúmeros, desde processos licitatórios, desde processos administrativos, de PAD, desde inquérito e sindicância que estão acontecendo nesses sistemas não autênticos. E aí a preservação digital sistêmica, gente. Nós vamos continuar fazendo preservação de enxugar gelo? Quebra a cadeia de custódia, migra. Quebra a cadeia de custódia, converte, emula. Gente, isso tem que ser feito dentro de um ambiente. Tem que ter uma visão sistêmica. Preservação digital sistêmica dentro de um ambiente de uma cadeia de custódia. As migrações, as emulações, as virtualizações têm que ser feitas pelo ambiente. Porque, senão, toda vez que eu quebro a cadeia de custódia para migrar aquele PDF da versão tal para a versão nova, quem diz que eu não adulterei? Toda vez que eu vou pegar um vídeo que foi enviado de uma oitiva em FLV ou OGG e vou ter que converter para MKV, que é o formato de preservação aprovado no PREMIS, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a cadeia de custódia. Eu posso ter inserido, eu posso ter cortado, e eu posso fazer isso, olha o mais doido, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, porque é o que está acontecendo, porque esses documentos não estão sendo recolhidos para o seu lugar de custódia, não estão sendo preservados aonde deveriam ser. Essa é a norma internacional 14.721, chamada de modelo OAIS, Open Archival Information System, que diz que nós temos que ter 3 ambientes ou plataformas, 3 entidades externas. O CIGAD, onde eu vou fazer a produção de documentos. Na União Europeia, esse sistema é o SGDE, a norma... ganhei 10, gente. Olha que maravilha. Vê como é bom chorar? Era 5, virou 10. Que bom. O CIGAD, que é o ambiente de produção de documentos digitais. Esse ambiente, tão logo finde a sua etapa de gestão, ele tem que arquivar. Arquivar naquele ambiente protegido. Aquela caixa não é ao acaso. Aquela caixa ela protege. Aquela caixa não está na internet. Ela está numa zona militarizada.
Foi por isso que aconteceram aquelas invasões do ransomware, do WannaCry. Os tribunais brasileiros tiveram que desligar servidores aqui no Brasil porque estavam sendo invadidos. Alguns hospitais universitários foram invadidos. E eu já vi que o colega vai falar disso. Eu vi um videozinho ali lindo sobre o WannaCry e o ransomware. Por quê? Porque eu estou com documentos originais, autênticos, acessíveis ao cidadão. Os especialistas disseram, o documento original não vai para a web. O documento fica protegido num ambiente controlado. E o acesso, como é que acontece? No terceiro ambiente, através de um outro pacote chamado DIP, de disseminação, com uma derivada. Então, eu submeto do meu SIGAD um documento com os metadados de gestão, porque ele estava numa fase de gestão, metadados EARC Brasil, página 93 do EARC Brasil. Acabei de dizer a página para vocês. A gente vai auditar um sistema de gestão de documentos, nós vamos olhar os metadados. Nenhum metadado está acorde ao EARC Brasil. Primeira coisa, adequar-se a metadados EARC Brasil ou MOREC JUS, tá? Para garantir uma cadeia de custódia. Ele vai ser empacotado e ele vai vir para o ambiente de preservação. Se tem vírus, o ambiente de preservação elimina. Se ele está em formato proprietário, o ambiente de preservação converte. Se, ao longo do tempo, esses formatos vão mudando, o ambiente de preservação vai cuidando disso e vai disseminando na plataforma de acesso. A plataforma de acesso, ICA-Atom, Atom, Content-DM, Archivist Toolkit, Archives Space, um rol de plataformas de software livre. Não tem que ser aquela marca, aquele software. O que nós conseguimos evoluir na ciência foi exatamente isso. Hoje nós trabalhamos com requisitos, normas, padrões. Nós não trabalhamos com software. O ICA-Atom tem que contemplar aqueles requisitos e sim contempla. O website contempla? Não, o website não contempla, não pode ser uma plataforma de acesso. No RDC-ARC, no ambiente de preservação, nós analisamos todos os repositórios. A Arquivemática contempla? Sim, software livre. Roda contempla? Sim, software livre. DSpace contempla? Não. DSpace eu boto um formato proprietário e ele vai dar acesso no formato proprietário. Não é um RDC-ARC. Eu coloco no DSpace um objeto digital com vírus, ele vai dar acesso ao objeto com vírus. Eu mando um pacote para o DSpace e ele vai armazenar em banco de dados. Ele vai preservar dependente de banco de dados. Nós não preservamos com dependência de banco de dados. Um RDC-ARC tem que preservar independentemente de banco de dados, encapsulado em pacote. Ou seja, pacote de preservação permanente, AIP. Tá? Essa é a cadeia de custódia, então. Ou seja, produz, arquiva, dissemina. CIP de submissão, AIP de arquivamento, DIP de disseminação. É isso que nós precisamos, utilizar normas, padrões. Não é, o que eu estou falando aqui não é nenhuma defesa de Arquivemática, nenhuma defesa de ICA-Atom. Eu posso ter um outro repositório, amanhã depois pode vir uma outra marca, e, inclusive, a ideia desses referenciais sólidos, tanto de arquivologia quanto biblioteconomia também, museologia também, tecnologia, é que eu possa retirar um desses repositórios, um desses softwares livres, e colocar outro e sair trabalhando. Porque tudo está autocontido nos pacotes. Os objetos, os documentos e os seus metadados. Essa é a cadeia de custódia. Os cenários de uso do RDC-ARC, que foi publicado pelo CONARC, na sua orientação técnica 03, nos diz que a gente vai ter vários sistemas híbridos. Eu vou ter um SIGAD puro que vai produzir documento e vai mandar para o RDC-ARC. Eu vou ter uma outra secretaria lá que vai ter um SIGAD interoperado com o sistema de negócio. Olhe, nós nos aproximando do sistema de negócio, gente. Isso está lá na nova revisão da ISO 15489, AD 2016. Isso está lá na MOREC 2010. Nós imaginávamos que nós sempre íamos produzir o documento arquivístico sempre no SIGAD, nesse sistema. O que a sociedade nos mostrou é que não. Nós temos o sistema de negócio fora do SIGAD, o sistema de folha de pagamento, o sistema de afastamento de servidor, que se ele produzir documento arquivístico e não tiver requisito de autenticidade, ele vai chegar no SIGAD não autêntico, sem presunção de autenticidade. Então, nós temos agora o SIGAD de negócio. Ou eu interopero naquele modelo lá que eu estou interconectado com o SIGAD, um sistema de negócio e um SIGAD para controlar a autenticidade, ou eu faço o que está ali naquela, bem da direita daquele cenário ali.
O sistema de negócio incorporou as funcionalidades do SIGAD. Eu levo os requisitos para dentro do sistema de negócio. Eu altero a folha de pagamento que passa a produzir documentos autênticos e deposita documentos diretamente lá no RDC-ARC, lá no Arquivo Permanente Digital. Então, eu vou ter um ambiente híbrido, gente. Um cenário híbrido na minha instituição, que eu vou receber no meu RDC-ARC documentos de secretarias, de órgãos, de unidades, mas eu não vou esquecer nem o desktop daquela secretaria. Aquele desktop daquela secretária produz documentos arquivísticos? Sim. Com presunção de autenticidade? Não. Razoável, talvez. Sem cadeia de custódia. Eu vou ter que intervir, eu vou ter que analisar arquivisticamente, recolher esses documentos, empacotar e trazê-los para um ambiente autêntico. Intervir logo. Intervir nas fotografias que estão sendo produzidas nas assessorias de comunicação sem cadeia de custódia, nos websites, na maioria das instituições, na maioria dos documentos. O RDC-ARC, então, é quem? O nosso Arquivo Permanente Digital. Se não tem RDC-ARC, se não tem esse ambiente, vocês não têm arquivo permanente digital, vocês só têm arquivo permanente analógico, e vocês estão fragilizando documentos de caráter permanente digital no ambiente de gestão, induzindo o cidadão ao acometimento de crime. O cidadão, o servidor, o gestor, e fragilizando a segurança jurídica da instituição de vocês. Arquivar, gente, é um imperativo jurídico. Tem procedimentos. Vamos cuidar e vamos denunciar isso. O que estão fazendo nos sistemas de informação que produzem processo e diz arquivado, aquilo não é arquivado. Estão mentindo para o magistrado e estão mentindo para o advogado. O advogado acha que está arquivado, acha que está seguro. Não está. Está dentro de um banco de dados sem ser arquivado. Em registro de banco de dados, sem forma fixa, sem conteúdo estável, sem manifestação diplomática. Isso tem que ficar claro. Não estão sendo arquivados esses documentos. Quando um presidente de um legislativo nacional, a Câmara dos Deputados, ou mesmo os legislativos estaduais, diz arquive-se, ele não está sendo obedecido. Nós não arquivamos. Ele diz arquive, ele dá a ordem de arquivar, mas nós não estamos arquivando, porque arquivar é reunir objeto com seus metadados. Repositório não é único e exclusivamente software. Tem atores, tem agentes, tem políticas. Isso é um RDC-ARC, é muito maior do que o software, do que o sistema. Mas o RDC-ARC, sim, é o nosso arquivo permanente digital. E nós vamos ter um RDC-ARC decorrente intermediário também, gente. Olha aquelas 3 situações ali. Documentos de longa temporalidade, um documento que vai ter que ficar 50 anos, 80 anos, um assentamento funcional, num ambiente de gestão dependente de banco de dados? Não. Eu, como profissional de TI, não deixaria. É inseguro. Eu vou empacotar e vou recolher para um RDC-ARC decorrente intermediário. Um documento sensível, que pode ferir privacidade. Eu vou manter no SEI, que já aconteceram os vazamentos? Não. Eu vou empacotar e vou recolher para um ambiente que o protege, que o garante. Da mesma forma, documentos complexos, que têm vários componentes. Um website. Eu não vou botar um website inteiro de 1 GB, ou de 2, ou de 4, ou de 5, dentro de um banco de dados. Eu vou empacotar e vou mandar para o RDC-ARC decorrente intermediário. Mesmo que ele não seja de caráter permanente, eu posso eliminar no futuro. Tecnicamente, a gente tem todas as implementações, mas eu não vou entrar agora para explicar, mas a gente tem todas as implementações internas no RDC-ARC, no Arquivemática, para contemplar RDC-ARC, decorrente e intermediário. Olhem, orientação do CONARC, resolução número 43. Os documentos digitais em idade permanente têm que, não é nem deve, têm que ser mantidos e preservados por um RDC-ARC. Isso não tem acontecido no Brasil. Portugal, nós já temos arquivo nacional há mais de década, arquivo nacional digital. A norma ISO é uma norma de 2002, publicada em 2003, revisada em 2012. Nós temos mais de 10 anos na estrada com esses referenciais que ainda não são aplicados aqui no Brasil. Ele tem que ser auditado. ISO 16363. Ele tem que ser analisado, certificado. Os pacotes, aqueles que eu falei. CIP de submissão, IP de arquivamento,
Os arquivos permanentes terão pacotes AIP, esse é o meu foco, e DIP de acesso. O DIP pode ser invadido, não tem problema nenhum. Pode invadir o ICA-Atom de vocês, pode invadir o Archivist Toolkit. O original está onde? No AIP, no ambiente de preservação. Ele emite alarme e eu repopulo a plataforma de acesso. Isso é trabalhar com segurança de informação, obedecendo normas internacionais. As salas de consulta, gente, elas serão mais importantes que antes. Se o original não está na web, aonde estará o original? No arquivo permanente. Aonde está o RDC-ARC? No endereço do CODEARC. Aonde está cadastrado institucionalmente. É lá que eu vou ir, é lá que o historiador vai ir, é lá que o pesquisador vai ir, porque ele não encontra os metadados de gestão na plataforma de acesso e nem o original. E está no gen do historiador analisar a autenticidade. Ele vai exigir o original e ele vai exigir metadados de gestão. Quando foi produzido, por quê, em qual IP, qual MAC address, o que aconteceu com a vida desse documento. Tudo isso em uma cadeia de custódia arquivado num AIP, no ambiente de preservação no RDC-ARC. Então, nós vamos ter que dialogar isso com os nossos pesquisadores. Eu vou ter que ensiná-los, eu vou ter que dar essa aguça por esse material novo, por esse pacote AIP. Eu vou ter análise forense. Os peritos digitais forenses terão que analisar a autenticidade nesses pacotes AIP. Olhem como é que vai ser o acesso. Isso é um objeto digital, um documento, e os seus metadados abaixo. E, por último, uma autenticação, gente. Ampliada aqui essa autenticação. Um hash, ou um código de autenticação que leva ao documento lá no repositório e também ao pacote com que ele foi recolhido. Os documentos são recolhidos ao arquivo em pacotes. CIP que vira AIP, assim como nós recolhíamos documentos analógicos com um termo de recolhimento. Então, eu vou ter um contexto de análise de autenticidade. Eu tenho lá no ICA-Atom até um clipezinho, quem já é usuário do ICA-Atom, aí, um clipezinho que eu vou pegando os documentos para depois eu fazer a consulta na instituição arquivística. Ou, inclusive, para mandar online para a instituição para ela preparar esses documentos para mim. Eu posso preparar essas autenticações. No futuro, essas autenticações serão blockchain. Nós já temos um caso de blockchain em documentos arquivísticos no Brasil que nós investigamos, junto com a UBC, com a professora Vicky Lemier. Nós analisamos que lá no Rio Grande do Sul, num cartório de registro de terras, eles estão fazendo registros de terra com blockchain, com repositório. O blockchain leva a autenticação e eles armazenam o documento em repositório. O cartório nem tinha noção do que ele estava fazendo. Era o primeiro cartório do Brasil inteiro a trabalhar com blockchain, com cadeia de custódia e com repositório para garantir a autenticidade. Então, por último, gente, a plataforma de acesso agora ela tem que ser autêntica. Uma plataforma arquivística de descrição, acesso, difusão e transparência ativa. Gente, pedir um acesso a um documento, na primeira vez, na segunda vez, esse documento tem que estar disponível, tem que estar em transparência ativa. Eu não tenho que ficar respondendo sempre mediante acesso, mediante demanda. Eu tenho que ter uma plataforma, um lugar que eu coloco esses documentos. ICA-Atom é uma, Archives Space é uma, Archivist Toolkit é outra, mas que referenciais são esses, que requisitos são esses? Olhem, autenticação referenciada ao repositório, aquela autenticação que eu acabei de mostrar. Quando vocês põem documentos no website, tem aquela autenticação? Não. Tem navegação multinível nesse website? Não. O Joomla que vocês usaram para dar acesso a documentos, mantém a relação orgânica? Não. Aceita diversos formatos? Suporta metadados ISAAR, ISDIA e ISTF? Não. Ele permite importar e exportar em um formato arquivístico EAD interoperável? Descrição arquivística codificada? Não. Então, a partir desses requisitos é que eu vou começar a cobrar. Documentos arquivísticos têm que estar numa plataforma. Ele permite repopulação em caso de invasão? Não, gente, os websites não têm repopulação em caso de invasão. Se alterar um documento, não tem autotrilha nos websites. Eu vou ter que ter um controle manual lá. Então, nós temos que parar de trabalhar website, HD externo, storage não autêntico, dar acesso a documentos arquivísticos em plataformas arquivísticas autênticas. O original não vai para a web, e a digitalização arquivística tem que ser autêntica em uma cadeia de custódia, empacotando documentos. Digitaliza, empacota, vai para o repositório, dissemina na plataforma de acesso.
Essa é uma digitalização arquivística que eu vou preservar o original. Digitalização, gente, é transformar a produção de documentos da minha instituição em nato digitais. Digitalização não é ficar tirando cópia de documento. Seria equivocada essa ideia. Ficar tirando cópia de documentos é fazer representação, porque eu não levo o documento. Eu levo só uma representação dele. A autenticidade tem 2 componentes, identidade e integridade. Quando eu tiro foto de um documento, eu levo o primeiro componente da autenticidade, a identidade, que são os elementos de identificação. Mas eu não levo o segundo componente, que é a integridade. Forma fixa, variabilidade, ligação de suporte. Então, quando eu digitalizo um documento, eu levo meia autenticidade, a metade. Eu não levo a autenticidade inteira, por isso que ele não é o documento. Por isso que ele não é autêntico. Ele pode receber uma assinatura, uma autenticação, uma declaração de autenticidade, mas ele nunca vai ser o próprio documento. Essa é a digitalização de documentos. A digitalização não pode eliminar documentos. Um processo tecnológico não pode autorizar uma eliminação. Eliminação tem que ser autorizado por CEPAD, com tabela, com procedimento de avaliação. Isso é lei. O que está proposto naquela PL é doido. As portarias recentemente publicadas pelo MEC, desculpe, são ilícitas. Elas estão induzindo os servidores das universidades a cometimento de crime. E aquelas portarias ainda dizem o seguinte: servidores das instituições, digitalize o documento, certifique e elimine. E aquela instituição que não eliminar estará incorrendo em ilicitude. Isso é um absurdo. Não pode eliminar documentos sem lista de eliminação aprovada pelo Arquivo Nacional. Como é que eu vou passar a eliminar documentos por um processo tecnológico no Brasil? Isso é doido. Isso é falta de cenário prospectivo, e falta de denúncias e falta de cobrança da gente também. Tá? Transparência ativa nesses websites e de documentos arquivísticos, gente. Transparência ativa não é só de dados contábeis. Transparência ativa de todos os documentos da instituição que não ferem privacidade e não estão classificados em grau de sigilo. Fechando agora, considerações finais. O que nós temos que ter, então, gente? Um ambiente de gestão, um ambiente de preservação, um ambiente de acesso. Todos eles autênticos, confiáveis, em uma cadeia de custódia. Falta de cenários prospectivos. Onde é que está acontecendo a preservação dos documentos digitais no Brasil? Aonde estão os nossos documentos digitais hoje? Estão nas instituições arquivísticas? Não. Isso é um outro problema. O que vai acontecer no futuro? As instituições arquivísticas vão efetivamente mudar, se requalificar e receber a custódia, mesmo que seja pós-custódia? Nós temos vários cenários. A própria instituição arquivística pode ter o seu RDC-Arq, ou ela pode administrar o RDC-Arq nas suas secretarias, mas sob o poder de emanação de política da instituição arquivística, que não é o que acontece hoje. Hoje, os arquivos, as instituições arquivísticas estão ficando somente com documento analógico. Os documentos digitais estão ficando em qual instituição? CPDs, instituições de processamento de dados. Quem vai ser o novo Arquivo Nacional Digital do país? Vai ser o SERPRO? Vai ser a Prodasem? Não tem lógica nenhuma isso. É desvio de cadeia de custódia. E os profissionais de TI estão despertando para isso e não aceitam isso que lhes é imputado. Eles não passaram num concurso público para cuidar de custódia. Quando eles são informados, elucidados disso, eles chamam a gestão e dizem, só um pouquinho, custódia não é da área de TI, custódia é da área de arquivo. Tem o arquivo na instituição, tem profissionais na instituição, tem normas, requisitos, padrões. Tá? A digitalização não pode substituir o original, gente. Tá? DSpace não pode ser utilizado para arquivo, não garante autenticidade. Vamos trabalhar com RDC-Arq, com repositórios autênticos. Tá? E aí, por último, é só chamar a atenção de vocês, definitivamente, que nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tanto trabalhar com cenários prospectivos, que é uma coisa que está faltando, mas nós vamos ter que começar a cobrar e denunciar, porque as perdas estão acontecendo já. Elas não são perdas que vão acontecer daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. As perdas estão acontecendo hoje e nós estamos diagnosticando isso. Obrigado pelo tempo e desculpa se passei alguma coisa.